O que eu quero falar com vocês é sobre a confiança na evidência. Será que dá para confiar em evidência? A gente vê muita gente por aí falando que, olha, a gente tem que confiar na ciência, a gente pode confiar na ciência, a ciência não está nem aí para a sua opinião, dizendo que ciência é mais confiável, é preferível a opiniões. Eu tenho uma visão um pouco diferente do que muitos divulgadores científicos ou pessoas que até ensinam prática baseada em evidências têm sobre isso. Eu não encaro essa dicotomia entre ciência e opinião como uma coisa que faz muito sentido. Para mim, na verdade, ciência ela é totalmente dependente das nossas opiniões. Porque a nossa opinião, na verdade, no fundo das contas, ela não é uma evidência propriamente dita que a gente pode classificar como uma evidência de baixo nível. Na verdade, a nossa opinião é simplesmente a nossa interpretação de um fato, a nossa interpretação da realidade. A ciência está nos mostrando um fato, é um dado, é um resultado científico. E a partir desse resultado a gente pode ler, tirar uma interpretação e tirar uma conclusão para a vida real. Isso foi o processo de criar uma opinião. Essa opinião foi feita com base em uma evidência científica. É claro que, preferencialmente, a gente vai se basear nas melhores evidências disponíveis. Ou seja, a gente vai criar uma opinião com base nos melhores fatos, nos fatos mais confiáveis. Mas não existe essa dicotomia, ou é ciência ou é opinião. A ciência por si só não diz muita coisa. A gente, os profissionais baseados em evidência, a gente precisa pegar essa evidência científica e transformar isso em alguma coisa útil para a vida real. E aí entra a nossa expertise de interpretação, de raciocínio clínico e de translocação dessa evidência científica para implicações práticas. E o processo de criar uma opinião é, preferencialmente, baseado nisso, baseado na melhor interpretação possível da evidência científica. Agora, cada um interpreta da forma como quer, não é bem assim. A gente tem métodos mais adequados para interpretar a evidência científica. Existem certos guias, certos princípios que a gente não pode desvirtuar muito. Essa é a diferença do charlatão para o cara que está sendo razoável. O charlatão, ele pega qualquer artigo, faz um cherry picking, que a gente vai ver o que esse termo significa, que é selecionar uma evidência isolada para sustentar a opinião dele, a crença prévia dele, o que ele já acredita. E ele faz isso interpretando de forma muito deturpada, muitas vezes. O profissional mais honesto, que se baseia de verdade em evidência, ele não vai pegar uma evidência isolada e deturpar aquela interpretação. Não. Ele vai pegar a totalidade da evidência científica, tudo que há disponível sobre aquele assunto específico, e vai fazer uma interpretação honesta, uma interpretação realista, de acordo com os princípios mais adequados de metodologia científica e também de estatística. Perfeito? Quando a gente olha para muitas informações nas redes sociais, a gente vê que praticamente tudo tem alguma evidência para provar alguma coisa, né? Tudo tem evidência, e aí entra naquela máxima que muita gente diz, né, alega por aí, que não tem evidência para tudo. E aí isso pode servir de carta branca para muita gente acreditar que você acredita no que você quiser. Tem evidência para tudo. Basta selecionar o que você prefere, o que está mais confortável para você, né, o que condiz mais com a sua crença ou com a sua visão de mundo, e você seleciona aquela evidência que sustenta aquilo ali e pronto. Você pode dormir de cabeça tranquila, dizendo que você está se baseando na ciência. O problema é que nem toda ciência é realmente confiável. A gente já começa a entrar num problema. Que muita gente confia plenamente na ciência, que são aquelas imagens que eu mostrei lá no início, mas nem toda evidência é confiável. A gente já começa a ter um problema, um gargalo aqui, certo? Essa ideia de que nem toda ciência é realmente confiável não é nova, pessoal. Isso está muito bem explicitado e começou com a medicina. Na nutrição não é diferente, na psicologia não é diferente, na fonoaudiologia não é diferente, na fisioterapia não é diferente, na educação física não é diferente. Em todas as áreas é assim. Uma minoria da evidência científica é realmente confiável. Nesse artigo a gente já vê uma palhinha de quais são os principais problemas da literatura científica e que não aconteciam só na década de 90, no início dos anos 2000, 2010, mas continuam até hoje. A gente vai ver vários exemplos de evidência científica mostrando que realmente a evidência científica é fraca. Tá bom? Alguns dos problemas é o uso de técnicas inadequadas, seja por ignorância do cientista ou simplesmente porque ele deliberadamente optou por usar os métodos inadequados naquele estudo. Ou ainda, as técnicas adequadas, os métodos corretos, mas usados de forma incorreta. Má interpretação dos próprios resultados,
seleção, então relato seletivo dos dados que ele vai citar no próprio estudo. Citação da literatura seletiva, ele seleciona os artigos que mais convêm na introdução, na discussão e deixa fora os artigos que não convêm muito bem, que não agregam tanto na narrativa dele. Né? E o uso também de conclusões injustificadas, ou seja, conclusões inadequadas, que não se seguem dos resultados que o pesquisador está mostrando no estudo dele. Isso é um fenômeno descrito como um spin. Anota isso que é importante. A gente vai ouvir falar disso muitas vezes na interpretação crítica da evidência científica, spin. Que é basicamente você dá uma outra luz, né? Você dá um outro tom para a conclusão do estudo, que não necessariamente é o que deveria ser a conclusão mais adequada, com base nos resultados do estudo. Né? Muitas vezes dá uma luz mais positiva, uma positividade que a gente fala, que a gente chama na literatura, para estudos negativos. Né? Você não encontra um resultado muito favorável, mas você encontra aquele jeitinho de dar uma distorcida na interpretação, ou dá mais ênfase em uma coisa e deixa um pouquinho descartado ali, ou você omite completamente do estudo outro aspecto que não era tão interessante. Perfeito? E isso é certamente um escândalo. Né? Mudou? Não mudou. Tá? Essa foi uma publicação feita em 2021 por grandes especialistas ali em revisão sistemática e síntese de evidência, que hoje em dia trabalham muito fortemente com isso, e eles publicaram no Journal of Clinical Epidemiology, que é uma revista de referência nessa parte de avaliação crítica de evidência científica, e eles colocam a mesma coisa. Olha só, o problema que existiu quando Altman escreveu o paper dele, em 94, continua e talvez tenha piorado hoje. Perfeito? E eles destacam ali, olha só, a pesquisa não é feita para o pesquisador criar artigos, publicar e ir avançando de nível na carreira dele. A evidência científica foi feita para ajudar a sociedade e os pacientes. E, na verdade, muita da pesquisa que é publicada está fazendo um desserviço